Boa noite. Coincidentemente, temos hoje aqui no Entrevista Coletiva mais um aniversariante do mês. Amanhã ele completa 64 anos. Apesar de ter desempenhado funções ligadas à sua formação, afinal, esse engenheiro eletricista foi presidente da Coelb e da Eletrobras, ele ficou mais conhecido quando entrou para a política. Foi deputado estadual, governou a Bahia por 9 meses, administrou Salvador em 2 mandatos e hoje está na Câmara Federal. É marido de Márcia, pai de Manuela, Raquel e Mariana e tem 2 netos. Além disso, pode voltar a concorrer à Prefeitura da capital baiana. O meu convidado de hoje do Entrevista Coletiva é o deputado federal pelo PSDB, Antônio Embaçaí. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvana. Deputado, eu disse coincidentemente porque na semana passada Mário Kertes esteve conosco e ele faz aniversário no dia 21. Por sinal, Mário deu um furo jornalístico aqui para o Entrevista Coletiva. Ele disse que voltava ao jogo político e que queria, sim, sair candidato para as eleições de outubro. Como fica a situação da oposição agora? Ele que, essa semana que passou, participou das inserções eleitorais do PMDB, inclusive. Aliás, uma entrevista de grande repercussão, né? Continua repercutindo. Eu acho que é muito importante a presença do Mário Kertes nesse processo político, no cenário da sucessão aqui de Salvador. O Mário tem uma experiência muito grande, ele tem uma capacidade de formulação, de conceituação, de elaboração de projetos, planejamentos. E tem outra coisa também muito importante, Silvana, que ele reúne em torno dele gente de grande valor. Então, acho que tudo isso significa enriquecer o debate e abre uma perspectiva, porque acima de qualquer nome, o importante é você encontrar os caminhos para recuperar a cidade. Salvador precisa ser recuperada imediatamente dos seus serviços essenciais e também ser projetada para o futuro. De maneira que eu fiquei assim muito alegre com a presença dele no debate. Agora, deputado, o deputado ACM Neto, apesar de não falar com todas as letras, ele deixa ou dá a entender que também quer ser candidato. Recentemente, ele disse que não adiantavam reuniões a portas fechadas, que era preciso ouvir a população. Isso é uma referência a alguma pesquisa de intenção de votos? Ele tem uma pesquisa que coloca, ele sempre fala isso, coloca ele numa posição muito boa com relação aos demais candidatos. Evidentemente que na hora que ele faz as colocações, a gente que está no dia a dia da política, Silvana, percebe que ele se coloca também como pré-candidato, né? É um deputado que tem uma performance excelente lá no Congresso Nacional e que também a presença dele, de tanta gente boa, significa que a gente abre uma perspectiva muito interessante para recuperar a cidade. Eu volto a dizer, o fundamental não é questão do nome de A, de B e de C, o fundamental é que aquele que tenha condições de liderar a recuperação da cidade seja escolhido pela população. Eu torço muito pela cidade, eu trabalhei 8 anos sem parar, sou apaixonado como você e tanta gente apaixonada por Salvador e sei que a cidade merece uma sorte melhor. Então toda essa configuração aí está me engrandecendo também, está me motivando, eu também estou nessa luta, né? Estou trabalhando bastante para ver se a gente chega a uma situação que a cidade se recupere. Pois é, sob quais circunstâncias o senhor deixaria Brasília e realmente se candidataria à Prefeitura de Salvador, talvez só pelo PSDB ou dentro de uma frente de oposição? Olha, o PSDB da Bahia, de Salvador, até fez uma reunião e praticamente me convocou, né? Acha que eu tenho também experiência, fui um prefeito muito bem avaliado, quer dizer, a minha equipe, enfim, a cidade tinha uma autoestima muito elevada, a cidade realmente experimentava naquele momento uma situação assim muito legal. De maneira que eu me coloco também como pré-candidato, mas sem que seja aquele pré-candidato que tem que ser de qualquer maneira candidato, porque tem também muita gente boa no cenário. O que eu desejo efetivamente, Silvana, eu digo isso realmente de coração, com muita sinceridade, é ver a minha cidade recuperada, né? Se a gente conseguir construir nesse momento um arco de alianças com outros partidos políticos que permita não apenas você chegar à vitória, mas, sobretudo, você eleito, né, reunir condições de formar uma excelente equipe, elaborar bons projetos, traçar um rumo para essa cidade, é tudo que eu quero. É isso que está me motivando, está me colocando nesse debate da sucessão eleitoral. O senhor abre mão desse espaço pelo DEM de ACM Neto e pelo PMDB de Mário Kertes? Não, eu abro mão pela unidade, né? Eu acho que a gente tem que procurar a unidade que é o princípio de tudo, né? Eu trabalho muito nisso aí, intensamente. A gente tem feito, até você citou aí o deputado que fala que não é interessante fazer reuniões. É importante fazer reuniões, sim. A gente tem feito várias reuniões com outros partidos, conversando, inclusive elaborando projetos, fazendo diagnóstico. Acho que isso é decisivo. É fundamental. Eu me coloco também como pré-candidato, mas sem aquela coisa de querer ser porque tem que ser de qualquer maneira, porque isso não leva a nada. O que você tem que fazer é reunir condições para recuperar a cidade, acima de tudo, de partido, porque essa eleição, Silvana, não é uma coisa que se decida a nível dos partidos políticos, não. Tem que ser uma decisão
fora de partidos políticos. Partido político é para você fazer o processo eleitoral, propriamente dito, os procedimentos. Mas ela tem que ser extrapolítica, com tanta gente boa que tem em Salvador, que quer colaborar, que não está satisfeita com o que vê, com um trânsito insuportável, com crises continuadas no setor de saúde, né? Você vê a segurança pública, um horror. População de rua é uma coisa que corta o coração, sem assistência social, sem promoção social. Então a gente quer ver uma cidade como ela merece ser. Salvador é uma cidade que tem identidade própria, uma cidade especial, não apenas no continente, mas no mundo. Eu posso lhe dizer isso porque eu andei por muitos lugares do mundo. Então, Salvador é uma cidade especialíssima pela sua história, pela sua gente, pela sua pluralidade, pelo seu poder, pelas suas perspectivas. Se a gente está passando um momento agora desagradável, e realmente a gente está passando, eu não tenho dúvida nenhuma que tem data e hora para acabar o que está aí. E a gente também tem data e hora para começar um novo tempo na nossa cidade. O senhor falou nas reuniões, nos encontros e na importância desses encontros. Vocês já estão conversando aí, PMDB, DEM, PSDB, desde o ano passado. E a gente se pergunta o que falta para fechar esse acordo. O repórter Cristiano Gobi, aqui da Band Bahia, tem uma pergunta sobre esse assunto. Boa noite, deputado. O senhor acredita que ainda seja possível unir os partidos de oposição ao governo do Estado no lançamento de uma candidatura única para prefeito de Salvador? Acredito, Silvana, acredito no primeiro turno. Evidentemente que esse é um esforço que a gente faz, porque cada partido, né, tem sua história, tem sua linha programática, tem a sua circunstância, enfim, tem as suas perspectivas e também as suas limitações. E a gente está conversando com muita sinceridade. Cada partido coloca as suas limitações, as suas possibilidades, as suas qualidades, os predicados, enfim, amplitude, avaliação científica. Então a gente está fazendo um trabalho assim de grande responsabilidade. Eu fui prefeito 8 anos, eu jamais vou entrar numa aventura para que a gente possa, de repente, levar a cidade para uma situação de dificuldade. O que eu quero é construir uma unidade das oposições que permita até, quem sabe, vencer as eleições já no primeiro turno. Se não for possível, porque todo cenário na política a gente tem que também considerar, se não for possível, a gente fazer uma organização que permita, no segundo turno, levar a vitória e recuperar a cidade. Isso é que é importante, recuperar a cidade. Em instantes, você vai ver a novela do metrô aqui da capital baiana e também a influência da eleição na Prefeitura de São Paulo no cenário político nacional. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado federal Antônio Embaçaí. Deputado, nós conversamos um pouquinho sobre gestão no bloco passado e, falando em administração, o prefeito João Henrique está com um problemão. O apresentador do Brasil Urgente, o Ziel Bueno, tem uma questão para o senhor sobre esse assunto. Deputado, boa noite. O senhor já foi prefeito e sabe quanto é difícil administrar uma cidade como Salvador. Mas a preocupação agora é em relação à gestão João Henrique. As contas dele, de 2010, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O que o senhor acha disso? E como o PSDB vai se posicionar na Câmara de Vereadores de Salvador? Veja, Zé, as contas do prefeito João Henrique, Silvana, foram reprovadas nos anos de 2009 e 2010, seguidamente. Isso não aconteceu na história de outras capitais brasileiras. É uma coisa que envergonha e constrange a população da cidade, ver as contas rejeitadas por uma questão de graves. A gente vê gravidade, desvio de recursos na área de saúde, na área de educação, licitações viciadas. É uma situação realmente muito grave. Eu conheço os dois relatórios, de 2009 e de 2010. Então, lamento muito isso. E a posição nossa do PSDB é uma posição clara, tecnicamente. Nós estamos discutindo tecnicamente, olhando com muito cuidado, não permitir de maneira nenhuma a politização desse assunto. Esse é um assunto técnico. E se realmente a Câmara, eu entendo, tiver juízo e tiver responsabilidade, como eu espero que tenha nesse momento, não partidarize e dê ao prefeito a lição que ele merece, a reprovação. Agora, deputado, ainda se comenta na Câmara que haveria a possibilidade do PT apoiar a aprovação das contas em troca de um possível apoio nas eleições de 2012. Qual é a avaliação do senhor sobre essa possível situação? Eu fiquei surpreendido, porque eu li, inclusive, declarações de líderes e vereadores do PT, dizendo que se o prefeito João Henrique apoiasse o pré-candidato à Prefeitura de Salvador, o deputado Nelson Peregrino, a bancada do PT iria, então, aprovar as contas. Isso é uma coisa realmente
absurda, isso é uma vergonha, essa falta de consideração e de respeito com o contribuinte, com a população de Salvador. Eu espero que esse caminho não seja levado, porque se um candidato precisa desse expediente, imagine se ele for eleito, o que é que ele vai fazer. Então eu acho que isso aí a população reprova e eu espero que a bancada do PT, eu conheço inclusive vários vereadores do PT, e vejo que lá eles podem rever, se essa posição existe, eles podem rever até para o bem da cidade. Se as contas estão rejeitadas com fundamentação, cabe ao prefeito pagar o preço que ele merece. Ainda falando em administração urbana, as eleições acontecem também na cidade de São Paulo, maior cidade do país. E lá, José Serra já se disse que, como candidato ou pré-candidato do PSDB, ele tem dois oponentes, o secretário de Energia, José Aníbal, e tem também o deputado Ricardo Trípoli. As prévias do dia 25 vão acontecer em São Paulo, deputado? Vão acontecer. Até ontem eu conversei com o Ricardo Trípoli, que é companheiro nosso deputado federal. Ele até reconhece que não tem nenhuma condição, nenhuma chance de vitória. Praticamente o Serra já está consagrado como o pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB. É um quadro fantástico, uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho extraordinária, foi um grande ministro da Saúde, considerado o melhor ministro da Saúde da história do Brasil, ministro do Planejamento, senador da República, deputado federal, enfim, foi prefeito de São Paulo, governador e candidato duas vezes, foi derrotado, evidentemente, duas vezes candidato à presidência da República. Eu acho que a presença do Serra, agora como candidato, é de grande significado não apenas para São Paulo, Silvana, de grande significado para o Brasil, porque, eventualmente, se o PT vencesse as eleições, pode até vencer as eleições em São Paulo, significa que a gente vai seguir no rumo da hegemonia, do absolutismo de um partido que vai ter uma força tão grande que pode até esmagar as oposições. O senhor acredita em reflexos dessa eleição paulistana em 2014? Acredito, porque veja bem, numa hipótese do PT vencer as eleições em São Paulo, capital, em 2014 ele poderá ter muito mais possibilidade de vencer as eleições para governador de São Paulo em 2014. E São Paulo hoje é o reduto das oposições. E numa democracia é fundamental que a oposição resista. O exercício das oposições numa democracia significa melhorar a performance do executivo na fiscalização, na indicação de projetos. Então acho que seria um grave equívoco da população brasileira se a gente permitir que essa hegemonia, o que é que a gente vê hoje? O governo federal cada vez mais aparelhado com companheiros, às vezes até pessoas de partido da base do governo que não reúne a qualidade para exercer o cargo. Essa questão da imprensa também, essa tentativa continuada de você censurar, de você limitar a ação da imprensa, tudo isso é muito ruim. De forma que a candidatura do Serra significa também, não apenas para São Paulo capital, a questão do gestor do município, mas também significa uma bandeira que vai enfrentar essa perspectiva de hegemonia e de absolutismo que o PT quer colocar no Brasil. Já já a gente confere se as eleições em São Paulo podem ter reflexos aqui na Bahia também. E vamos falar sobre reforma política, o quanto ela está sendo levada a sério ou não lá na Câmara Federal. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado Antônio Imbaçaí. Deputado, no bloco passado o senhor citou aí as influências da eleição da capital paulista no cenário nacional e com relação ao cenário local aqui de Salvador. Nosso colega, o apresentador Celso Duran, apresentador do Jornal da Bahia, tem uma questão sobre esse assunto. Deputado, boa noite. É possível que as eleições para prefeito de São Paulo influenciem nas alianças do PSDB para as eleições municipais aqui de Salvador? Possibilidade sempre tem. Agora, com uma premissa que eu quero deixar claríssima aí, Silvana. O destino de Salvador tem que ser decidido aqui. O PSDB não vai forçar uma ligação com o DEM? Nem pense. Nem pense. Eu tenho conversado isso com os principais líderes do PSDB nacional. Uma coisa é você discutir São Paulo. Outra coisa é você discutir Recife, vai por aí Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro. Cada cidade tem a sua característica. Salvador é uma cidade grande, é uma capital e não vai se submeter a qualquer tipo de pressão, de constrangimento para definir o seu destino. Então nós estamos trabalhando isso aí com muita responsabilidade, com muita serenidade, observando a importância da sucessão em São Paulo, mas preservando a decisão para ser tomada aqui em Salvador.
Vai ser assim, eu posso lhe garantir. Deputado, ainda falando um pouquinho de política, de gestão e também de economia. Recentemente o governo federal anunciou a privatização de aeroportos. E o senhor acredita que esse posicionamento é um posicionamento diferenciado do governo petista agora? Olha, o que eu lamento muito é que o PT, né, usou muito esse expediente da privatização para demonizar, como se fosse uma coisa assim, da mais absoluta prejuízo para a população brasileira. E de repente agora está privatizando, ele já vinha fazendo outras privatizações e agora escolheu 3 aeroportos, aqueles mais rentáveis, para começar a sua privatização, as suas grandes privatizações. Eu lamento é que durante todo esse tempo ou o PT mentiu, né, ou o PT se convenceu de que a privatização é um bom negócio em determinadas situações. Não é a solução para tudo privatização, mas nesse caso específico o PT acabou colocando com muito atraso, porque a gente sempre defendeu que era importante você privatizar aeroportos, você privatizar algumas coisas ligadas à infraestrutura. Uma coisa que é função do Estado, Silvana, é educação, é função do Estado, segurança é função do Estado, saúde, meio ambiente. Esses temas todos são temas, vamos dizer assim, inerentes à atividade direta do Estado. Agora, aeroportos, por que não? Então o PT atrasou, o que a gente vê hoje aí é uma coisa que nos preocupa, né? E agora está naquela tese de fazer puxadinhos nos principais aeroportos brasileiros, o que realmente não é uma boa solução. O senhor leu a Privataria Tucana, o livro? Eu acho que não merece, até pelo autor, né? O autor que é uma pessoa suspeita e até condenada. Vamos falar sobre reforma política, a reforma política que agora está no Senado. O senador José Sarney prometeu a votação para o dia 21 de março e na semana passada a CCJ disse, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse que não considera falta de fidelidade partidária ou infidelidade partidária a saída de um partido para a fundação de outro. Alguns senadores chegaram a ironizar essa situação. Qual é a opinião do senhor? Olha, veja, a primeira reforma política no Congresso, sinceramente, eu acho que aquele negócio não vai funcionar. Porque iniciou no governo, todo mundo animado, a presidente Dilma esteve lá logo na primeira sessão, dizendo que ia apoiar a reforma política, embora seja uma coisa de, vamos dizer assim, da moto própria da Câmara dos Deputados do Congresso, mas a presença da presidente anunciando que estimula sempre dá mais motivação. De lá para cá, Silvana, é um bate-cabeça, as coisas não estão funcionando, né? Agora você está na pauta da sucessão municipal. De sorte que eu acho que esse é um assunto que, na minha percepção, vai ficando aí de lado, né? Vai ficando, não vai avançar. E quanto a essa questão de partidos novos que você coloca, né? A questão de partidos novos. Fundação de novos partidos. Fundação de novos partidos, eu acho uma coisa absolutamente natural. Não tem nenhum problema você fundar novos partidos. O que eu acho muito esquisito é que você tenha tantos partidos no Brasil. Você tem 29 partidos ou mais no Brasil. E certamente você não tem 29 ideologias ou linhas programáticas. Então tem muita coisa aí que é feita para atender interesses menores. Então caberia, talvez, aí numa reforma política, você encontrar caminhos para reduzir o número de partidos e dar mais consistência e conteúdo programático, né? Obrigando até o parlamentar que está ligado àquele partido a ter uma conduta mais numa linha programática do que ficar, às vezes, ao Deus dará. Acaba sendo uma salada de frutas, né? Tantas siglas, a população não identifica direito e acaba sempre valorizando muito mais a pessoa do que o partido e o seu programa. Já já nós vamos conversar sobre a matriz energética brasileira, como é ficar sem mandato e as escolhas pessoais de um político. O Entrevista Coletiva volta em instantes. O Entrevista Coletiva está de volta e o meu convidado de hoje é o deputado federal Antônio Embaçaí. Deputado, o senhor é engenheiro eletricista, né? Isso. Uma das grandes discussões que se tem hoje no mundo é meio ambiente e matriz energética. A gente sabe que mundialmente 80% da energia consumida é de combustíveis fósseis. No Brasil a gente tem uma média de 47%, 50%. O senhor acredita que o Brasil hoje já é um modelo a ser seguido? Olha, eu acho que o Brasil é um país privilegiado porque tem fontes hidroelétricas, enfim, rios, a coisa assim fantástica. A nossa matriz basicamente é hidroelétrica, mas na medida, Silvana, que você vai fazendo os aproveitamentos, né, você vai tendo também mais dificuldades. A questão dos aproveitamentos, as novas barragens vão ficando distantes do centro de carga, do mercado consumidor, linha de transmissão mais cara para trazer aquela energia lá de longe, da Amazônia, por exemplo, até a região do Oeste, Centro-Oeste, Sudeste, enfim. E também a questão do ambiente, que começa a ter um conflito muito grave, o aproveitamento hidrelétrico com a questão do meio ambiente. Agora, tem aí uma coisa muito interessante, que é o petróleo, que a gente tem agora uma perspectiva extraordinária com o pré-sal, né, que vai dar um balanceamento nessa matriz energética, e também as novas modalidades. A questão da energia eólica, aqui na Bahia está se fazendo algumas
experimentações no Nordeste brasileiro também, no Sul do Brasil também, questão da energia solar. Então tem aí uma coisa muito boa para a gente fazer um balanço que permita você preservar o ambiente e manter o desenvolvimento do país. Deputado, quando o senhor deixou a Prefeitura de Salvador, o senhor passou um ano fora, mais ou menos, alguns meses fora, e depois se candidatou ao Senado e não foi vitorioso. Como é para um político ficar sem mandato? Não é fácil, não. Quando eu deixei a Prefeitura de Salvador, eu fui fazer um curso na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Passei lá cerca de 6 meses, né? Tive lá a oportunidade de trocar muita experiência com outras personalidades do mundo da administração pública nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Enfim, também passei um pouco da nossa experiência, a questão cultural também, muita gente de outros países. Foi muito interessante. Agora, eu me submeti a uma eleição para o Senado da República, tive mais de 1 milhão de votos, até agradeço porque naquele momento eu tinha toda a sorte de dificuldades, em 2006, mas ficar sem mandato para um político que deseja ter uma atividade, uma presença mais intensa, sempre é difícil. De qualquer maneira, Silvana, eu fiquei presidindo o PSDB aqui no Estado, né, fazendo a minha contribuição com ideias, com projetos e também me articulando muito nacionalmente. Então deu para suprir e a gente, durante esse período, também teve a oportunidade de oferecer uma boa contribuição. Deixar uma cidade como Salvador e ir para Brasília, com todas as diferenças possíveis entre essas duas capitais. Como foi essa escolha? Olha, a escolha, na verdade, o deputado federal tem que trabalhar lá em Brasília. Agora, Brasília é uma cidade muito legal, gosto de Brasília, né? O trânsito de lá é muito melhor, nem falar o trânsito daqui. O trânsito é bom, a segurança também é muito melhor, tá certo? Você tem um ambiente muito bom de diversão, de atividade cultural, esportiva, né? Agora aqui em Salvador é a nossa cidade, né? O coração nosso está aqui em Salvador. Estão aqui em Salvador? Estão aqui, estão em Salvador. Tem uma que está em São Paulo, a mais nova está em São Paulo, mas as outras duas ficam aqui em Salvador. Eu fico triste, porque quando eu chego aqui em Salvador é uma coisa realmente, fica até meio que desprazeroso, né? Você enfrentar o engarrafamento, que você já sabe, aquela coisa. É tanta coisa ruim que está acontecendo nessa cidade, Silvana, que eu não gosto nem de falar. Lá fora eu só faço a propaganda positiva, mas aqui a gente realmente fica muito constrangido, a população desanimada, desalentada. É uma tristeza o que a gente vê na cidade, mas também é o que eu falei aqui no início, né? Tem data e hora para acabar. Só para a gente encerrar essa boa conversa de hoje, qual é a mola propulsora do senhor hoje? O que faz o senhor seguir em frente, pensar em realmente sair candidato à Prefeitura de Salvador? Olha, Silvana, sinceramente, 8 anos que eu fiquei na frente da cidade, eu misturei a minha vida com a vida da minha família. Eu acho até que eu dava mais atenção à cidade, às coisas da cidade, do que a minha própria família, minhas filhas, a minha esposa. Então, me dediquei como ninguém, não trabalhei como ninguém, não. Tanta gente se dedica, mas eu trabalhei intensamente para fazer uma cidade melhor. E ver hoje essas coisas todas aí abandonadas, a cidade nessa situação que ela está convivendo, sem planejamento, sem organização, uma cidade descontrolada, né? Com uma administração que não tem, perdeu a autoridade, é uma coisa muito ruim. Isso é que me anima, né? Apesar do esforço que eu fiz no passado e perceber que haverá necessidade de fazer um esforço talvez muito maior, eu me animo, estou aí na luta, quero, não vou me afastar disso, e se eu puder dar a minha contribuição, eu vou dar. Minha obrigação é essa, eu faço isso não apenas como obrigação, eu faço isso porque o meu coração também quer que a gente faça essa cidade prazerosa. Salvador tem que ser a melhor cidade do Brasil. É inacreditável que uma cidade tão bonita, com tanta coisa boa aqui, passe tantas dificuldades nesse momento. Deputado Federal Antônio Embassai, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Silvana. Boa noite. Para você, uma boa noite, uma boa semana. E a gente se encontra domingo, no Entrevista Coletiva.